Em 1985, um ano antes do meu nascimento, a parte alviverde do estado do Paraná comemorou aquele que se tornou o primeiro título brasileiro de uma equipe do estado. Uma campanha marcada pela superação. Um time que começou mal, mas que no final conquistou o título numa partida única, em terreno inimigo, com 90 mil torcedores torcendo contra, em um Maracanã lotado. Se tu quiser conhecer todos os detalhes desta conquista do Coritiba, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, manda esse link para pelo menos 8 amigos porque Coritiba tem 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 12 de outubro de 1909, um grupo de descendentes alemães chamados de Coxas Brancas pelos rivais e que viria a ser o apelido do clube, se reuniu e fundou na capital paranaense o Coritiba Futebol Clube, time que manda suas partidas no estádio Major Antônio Couto Pereira, localizado no bairro Alto da Glória, com capacidade para quase 41 mil torcedores. Na época da fundação do clube, o nome da capital do estado do Paraná possuía duas grafias corretas e amplamente utilizadas: Coritiba e Curitiba, com U na primeira sílaba e Y na terceira. Em 1919, o então governador do Paraná, Afonso Alves, determinou que apenas a segunda grafia é que seria correta. Apesar da mudança, o clube preferiu continuar se chamando Coritiba, de acordo com a grafia antiga. Ah, agora eu entendi! Em 1943, o Y foi trocado pelo I, e a cidade se chama Curitiba com I até hoje. O time do Coritiba era treinado por Enio Andrade, ex-treinador do Náutico e que encerrou em 95 no Cruzeiro, e que tinha peças como o goleiro Rafael, vindo do Atlético Paranaense, e que encerrou em 95 no Brasil de Pelotas, os laterais André, vindo das categorias de base, e que encerrou em 96 no Irati do Paraná, e Dida, vindo do Colorado de Curitiba, e que encerrou em 97 na Ponte Preta. Os zagueiros Gomes, vindo do Sport Recife, e que encerrou em 89 no Goiás, e Heraldo, vindo do Santa Cruz, e que encerrou em 94 no CRB de Alagoas. Os meias Almir, vindo da Portuguesa, e que encerrou em 89 no Avaí. Marildo, vindo do Colorado, e que encerrou em 94 no Paranaense Rio Branco de Paranaguá. E Tobi, vindo do Operário de Ponta Grossa, e que encerrou em 96 no Sinop de Mato Grosso. E os atacantes Lela, vindo do Fluminense, e que encerrou em 95 no extinto Palmares de Rondônia. Índio, vindo do Volta Redonda, e que encerrou em 94 no América de Natal. E Edson, vindo do Flamengo, e que encerrou em 93 no Fortaleza. O Campeonato Brasileiro de 1985 transcorreu entre os dias 26 de janeiro e 31 de julho, e contou com a presença de 44 clubes, e com um regulamento desnecessariamente complicado. Os 20 times melhores ranqueados seriam divididos em dois grupos de 10, o A e o B. Cada time enfrentaria as equipes do outro grupo em turno e retorno, num total de 20 partidas. Se classificavam para a segunda fase o primeiro do grupo A e B no turno, jogos de ida, o primeiro dos grupos A e B no retorno, jogos de volta, e, tanto no A quanto no B, as duas melhores equipes, juntando turno e retorno dentre as restantes. Também se classificavam num total de 8 times. Calma que ainda tem o grupo C e D. As outras 24 equipes participantes se dividiriam em dois grupos de 12. Cada time jogaria contra as outras equipes do mesmo grupo em turno e retorno, num total de 22 partidas. Se classificavam o primeiro do grupo C e D no turno, jogos de ida, o primeiro dos grupos C e D no retorno, jogos de volta, e tanto no grupo C quanto no D, as duas melhores equipes, juntando turno e retorno dentre as restantes. Eu acho que a mente de uma pessoa que cria um regulamento desse só pode ser uma mente de psicopata. Isso é cachaça. Era só fazer 4 grupos de 11, e de volta. Passa 4 de cada grupo. Pronto. Realmente. A estreia do Coxa Branca foi em casa, diante do São Paulo, no dia 27 de janeiro, e vitória alviverde por 3-1. 2 gols de Índio e um de Tobi para o Coritiba e um de Sidney para o Tricolor. Dia 31 e jogo em casa diante do Cruzeiro, e vitória do Coritiba por 2-1. 2 gols de Índio para o Coxa e de Tostão para o Cruzeiro. No estádio da Fonte Nova, em Salvador, no dia 13 de fevereiro, o Bahia venceu o Coritiba por 2-1. 2 gols de Marinho e Robson para o Bahia e de Índio para o Coritiba. No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 6,
o Vasco da Gama venceu o Coritiba por 3-0. 2 gols de Roberto Dinamite e um de Vitor. Dia 10 e jogo em casa diante do Goiás. E o placar foi de empate em 0-0. Dia 13 e jogo em casa diante do Flamengo, que venceu por 1-0. Gol de Gilmar. Dia 23 e jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, diante do Internacional. E vitória gaúcha por 4-0. 2 gols de Luiz Freire, um de Jussier e um de Silvinho. Dia 27, jogo no estádio do Canindé, em São Paulo, diante da Portuguesa, que venceu por 1-0. Gol de Luiz Pereira. Dia 13 de março, e jogo em casa diante do Náutico. Vitória alviverde por 2-0. Gols de Índio e Edson. Dia 10, e jogo no estádio da Vila Belmiro, diante do Santos. E vitória paulista por 1-0. Gol de Formiga. O primeiro do grupo A no turno foi o Atlético Mineiro, enquanto que no grupo B foi o Flamengo, ambos garantindo vaga na segunda fase. O Coritiba foi apenas o 8º, porém a equipe mudaria da água para o vinho a partir do retorno. Dia 9 de março, jogo no estádio do Morumbi, diante do São Paulo, e o Coritiba venceu por 1-0, gol de Heraldo. Dia 12, e jogo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro, e o Coxa venceu por 3-2, gols de Dedé e Carlinhos para o Cruzeiro, enquanto que para o Coritiba marcaram Índio 2 vezes e Paulinho, vindo do Central de Caruaru, e que encerrou em 90 no Capelense de Alagoas. Dia 17, jogo em casa diante do Bahia e vitória tricolor por 2-1. Gols de Lela para o Coritiba e de Celso e Leandro a favor do Bahia. Dia 20, e jogo em casa diante do Vasco da Gama, e o placar foi de empate em 0-0. Dia 24, e jogo no estádio Serra Dourada, em Goiânia, capital de Goiás, diante do Goiás. E mesmo fora de casa, o Coritiba venceu por 2-0. Gols de Lela e Vicente, jogador vindo do São Borja, do Rio Grande do Sul, e que encerrou em 89 no Fluminense de Araguari, Minas Gerais. Dia 27, jogo no estádio do Maracanã, diante do Flamengo. E mesmo fora de casa, o Coritiba venceu por 1-0. Gol de Marildo. Dia 31, jogo em casa, diante do Internacional. E o placar final foi de empate em 0-0. Dia 7 de abril, jogo em casa, diante da Portuguesa. E a Lusa venceu por 2-0. Gols de Toninho e Jones. Dia 10, e jogo no estádio dos Aflitos, em Recife, diante do Náutico. E vitória pernambucana por 2-0. Gols de Neto e Baiano. Dia 14, e jogo em casa, diante do Santos. E vitória coxa branca por 2-1. Gols de Lela e Vavá, vindo das categorias de base e que encerrou em 95 no Rio Branco de Paranaguá para o Coritiba, e de Márcio a favor do Santos. O Coritiba foi o primeiro do grupo A no retorno, enquanto que no grupo B este posto coube ao Bahia, ambos garantindo vaga para a segunda fase. Pelo grupo A estavam classificados o Atlético Mineiro, primeiro com 25 pontos, e o Coritiba, sétimo com 19. Também se classificaram o Corinthians com 23 e o Guarani com 23, respectivamente os dois melhores na soma do turno com o retorno, excetuando-se os dois anteriormente citados. Ficaram de fora o Fluminense, quarto com 21, o Grêmio, quinto com 21, o Botafogo, sexto com 20, o Palmeiras, oitavo com 18, o América do Rio, nono com 13 e o Santa Cruz, décimo com 11. No grupo B estavam inicialmente classificados o Bahia, primeiro com 26 e o Flamengo, terceiro com 23. Também pegaram as vagas o Vasco da Gama com 25 e o Internacional com 23, respectivamente as duas melhores equipes na soma do turno com o retorno, excetuando-se os dois anteriormente citados. No grupo C, o Sport Recife foi o melhor time do grupo, tanto no turno quanto no retorno, fazendo encerrar na classificação geral em primeiro com 38 pontos. Também se classificaram de acordo com a classificação geral o Ceará, segundo com 31, o Misto de Mato Grosso, terceiro com 27 e o CSA de Alagoas, quarto com 26. Ficaram de fora o Paysandu, quinto com 25, Nacional de Manaus, sexto com 24, Botafogo da Paraíba, sétimo com 24, ABC de Natal, oitavo com 17, Flamengo do Piauí, nono com 15, Remo, décimo com 14, Sampaio Corrêa, décimo primeiro com 12 e o Sergipe, décimo segundo com 11. No grupo D, o Bangu foi o melhor time do grupo tanto no turno quanto no retorno, fazendo-o encerrar em primeiro com 33 pontos. Também se classificaram de acordo com a classificação geral a Ponte Preta, segunda com 32, Joinville, terceiro com 27 e o Brasil de Pelotas, quarto com 27. Ficaram de fora o Brasília, quinto com 23, Pinheiros do Paraná, sexto com 23, Vila Nova de Goiás, sétimo com 20, Leônico da Bahia, oitavo com 17, Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, nono com 17, Uberlândia, décimo com 17, Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais, décimo primeiro com 15 e Corumbaense do Mato Grosso do Sul, décimo segundo com 13. Na segunda fase haveriam 4 grupos quadrangulares, com jogos de ida e volta dentro do próprio grupo, e o Coritiba ficou no grupo G, ao lado do Corinthians, do Joinville e do Sport Recife. Primeiro jogo dessa fase
foi no dia 13 de julho, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, diante do Sport. E o placar foi de empate em 1-1. Gols de Milton Cruz para o Sport e de Marildo para o Coritiba. Dia 7 e jogo em casa diante do Corinthians. E o Coritiba venceu por 1-0. Gol de Lela. Dia 10 e jogo em casa diante do Joinville. E o Alviverde venceu por 2-1. Gols de Lela e Dida para o Coritiba e de Reginaldo a favor do time catarinense. Dia 13, jogo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, diante do Corinthians. E o time paulista venceu por 1-0. Gol de Vladimir. Dia 17 e jogo no estádio Ernesto Sobrinho, Joinville. E mesmo fora de casa, o Coritiba venceu o Joinville por 1-0. Gol de Lela. Dia 21 e jogo em casa, diante do Sport Recife. E o placar final foi de empate em 0-0. O Coritiba se classificou para as semifinais ao encerrar o Grupo G na primeira colocação com 8 pontos, deixando de fora o Sport segundo com 7, o Joinville terceiro com 5 e o Corinthians quarto com 4. Nos outros grupos, começando pelo E, o Atlético Mineiro garantiu a vaga ao encerrar o grupo em primeiro com 9 pontos, deixando para trás o Guarani segundo com 6, a Ponte Preta terceira com 6 e o CSA de Alagoas quarto com 3. No grupo F, quem se classificou foi o surpreendente Brasil de Pelotas, primeiro com 9 pontos, deixando pelo caminho o Flamengo segundo com 7, o Ceará terceiro com 5 e o Bahia quarto com 3. Já no grupo H, quem pegou a vaga foi o surpreendente Bangu, do Rio de Janeiro, primeiro com 10 pontos, deixando para trás o Internacional segundo com 7, o Vasco da Gama terceiro com 5 e o Misto de Mato Grosso quarto com 2. Nas semifinais, o Coritiba enfrentaria o Atlético Mineiro e o primeiro jogo foi em casa, no dia 24 de julho. E o Coxa venceu o Galo por 1-0, gol de Heraldo. A volta se deu no dia 28, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E o placar final foi de empate em 0-0, que garantiu o time paranaense na grande final. Na outra semifinal, quem se garantiu foi o Bangu, após 2 vitórias sobre o Brasil de Pelotas, 1-0 no Rio Grande do Sul e 3-1 no Rio de Janeiro. A final seria realizada em jogo único no dia 31, e o palco seria o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pois o Bangu tinha a melhor campanha até ali. Quase 92 mil torcedores lotaram o Maracanã, a imensa maioria formada pela união de torcedores do Vasco da Gama, do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, que juntos atingiram o 7º sentido e queimaram seus cosmos ao limite para empurrar o grande Bangu do bicheiro Castor de Andrade, campeão carioca de 33 e 66, rumo ao título de campeão brasileiro. A festa já estava toda pronta, só faltou avisar ao Coritiba. Bangu e Coritiba empataram em 1-1, gols de Lulinha para o time carioca e de Índio a favor do Coritiba. Resultado este que levou o jogo para os pênaltis. Todo mundo converteu em gol as 5 primeiras cobranças. Com o placar em 5-5, o jogo foi para as cobranças alternadas. Ado, do Bangu, manda para fora o que poderia ser o 6º gol carioca. Gomes, do Coritiba, bateu no canto e fechou o placar em 6-5 para o Coritiba, o primeiro clube paranaense a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, isso em 1985. O Coritiba foi campeão brasileiro de 85 com Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida, Almir, Marildo e Tobi, Lela, Índio e Edson. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!